Você já reparou que quando algo quebra o padrão no seu feed, você para? Pode ser um movimento brusco, uma imagem chamativa ou até um título provocativo. Isso tem nome: quebra de padrão. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, o vídeo de letra Q da série Conteúdo de A a Z. Nesse vídeo eu vou te ensinar como usar a quebra de padrão para capturar a atenção da sua audiência. Uma coisa muito importante e que garante a retenção do público no seu conteúdo. Mas antes da gente começar, você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve agora! Isso ajuda a gente espalhar a palavra de conteúdo de qualidade, além de dar uma força aqui para o canal, né? Mas vamos lá, o que é a quebra de padrão? Esse truque, entre aspas, né, que as pessoas usam para capturar a atenção da audiência. Isso é muito importante, especialmente em vídeos curtos, mas aqui também no YouTube, porque os 15 primeiros segundos aqui no YouTube são muito importantes para capturar a atenção e prender a sua audiência no seu vídeo. São nesses 15 segundos que as pessoas decidem se vão ou não continuar assistindo ao seu vídeo. Já sobre vídeos curtos, esse tempo diminui muito. São apenas 3 segundos. É isso mesmo, em 3 segundos você tem que capturar, você tem que prender o seu público no seu conteúdo. E o que é essa quebra de padrão? Quebra de padrão é quando você interrompe um fluxo esperado de informação. Então é algo repentino que obriga o cérebro a prestar atenção. O nosso cérebro, ele ama a rotina. Se você dirige, você já deve ter tido aquela sensação que chegou em um lugar, naquele lugar que você vai todo dia, por exemplo, levar um filho na escola ou para a academia, você chegou nesse lugar sem nem prestar atenção no caminho. Isso acontece porque o nosso cérebro está condicionado naquela rotina, ele já sabe o caminho. Então, às vezes, a gente se perde em outros pensamentos e, de fato, nem presta atenção naquele caminho que a gente fez. Só que quando algo foge do padrão, o cérebro para e presta atenção. Isso acontece também no conteúdo, no humor, no marketing, no cinema e principalmente no Instagram e no TikTok. Essas redes de vídeos curtos, aqui também no YouTube, no Shorts. Mas isso não é exclusivo dos vídeos. Você pode usar essa quebra de padrão em conteúdos estáticos também. Se o seu feed, por exemplo, é todo colorido, uma imagem mais escura com apenas uma frase pode ser uma quebra de padrão para quem está acostumado com os seus conteúdos. E por que essa quebra de padrão funciona tanto na hora de prender a atenção das pessoas? No Instagram, por exemplo, nas redes sociais, isso funciona porque a gente está acostumado muito com fotos bonitas, com uma frase de efeito, com aquela coisa toda perfeita. Até por isso, hoje em dia, aqueles conteúdos mais orgânicos, mas sem tanto acabamento, sabe? Que parece que a pessoa nem cuidou muito do conteúdo, aquilo lá acaba chamando muito mais a atenção esses conteúdos super produzidos, porque eles quebram o padrão da perfeição das redes sociais. Isso acontece porque a curiosidade vence nesse quesito. As pessoas param para entender o que está acontecendo ali naquele conteúdo, que diferente esse conteúdo está trazendo para ela. E a curiosidade é um gatilho mental poderosíssimo. Aliás, a gente tem um vídeo aqui só explicando sobre gatilhos mentais, o vídeo da letra G aqui da série. Se você ainda não viu, eu estou deixando o card para você conferir. Se a gente fosse colocar essa quebra de padrão numa expressão matemática, por exemplo, seria assim: quebra de padrão é igual curiosidade mais interrupção mais atenção imediata. Mas vamos lá, como usar a quebra de padrão na prática? Se você for usar a quebra de padrão numa imagem, numa thumbnail aqui para um canal no YouTube, aposte em imagens que não combinam diretamente com o tema e que obriguem a pessoa a entender o contexto daquele assunto. Um exemplo, se você vai fazer um conteúdo ali sobre organização, um post no Instagram sobre organização, em vez de você colocar uma imagem de algo super organizado, você pode colocar uma foto de uma gaveta totalmente bagunçada, com uma chamada no estilo "Organização começa aqui". O post pode ser até sobre uma organização profissional, uma organização de carreira, mas dando a entender que se você não tem uma gaveta organizada, como você vai ter algo maior na sua vida organizado? Essa imagem já quebra o padrão da organização e chama a atenção para algo muito comum na vida. Quem aqui não tem uma gaveta totalmente bagunçada? Eu tenho várias.
Outra quebra de padrão é começar com uma pergunta ou uma frase absurda ou provocativa. Por exemplo, você pode começar um post sobre finanças com a seguinte frase: você prefere pagar impostos ou falir? Parece exagerado, porque são coisas totalmente opostas, mas funciona. Outra frase também muito extrema, por exemplo, num post sobre finanças para autônomos, seria: falir é mais barato do que viver sem planejamento. É uma frase agressiva, mas que mexe muito com as pessoas, porque ninguém aqui quer falir, né? Outro exemplo de quebra de padrão em um conteúdo é usar o silêncio. Você pode, inclusive, usar esse recurso no começo do seu conteúdo. Hoje os vídeos são todos muito barulhentos, gritando, as pessoas chamando a sua atenção a todo custo. Se você usar uma coisa ao contrário, uma coisa oposta, isso é uma quebra de padrão e isso pode dar muito certo. É lógico que tem que ter ali um contexto, tem que fazer sentido dentro do seu conteúdo. Você não vai começar qualquer vídeo, qualquer conteúdo com um silêncio e depois não tenha link nenhum com o resto do seu roteiro, né? Já uma quebra de padrão no design, por exemplo, é mostrar um conteúdo incompleto, um texto cortado, uma imagem cortada. Isso pode gerar a curiosidade da pessoa a querer saber o que vem a seguir, o que está faltando ali naquele conteúdo. Então, em um post carrossel, por exemplo, isso funciona muito bem. Às vezes não um texto, uma palavra exatamente cortada, mas uma frase pela metade, porque isso incentiva a pessoa a passar para a próxima tela. E aí o algoritmo entende que aquele conteúdo é relevante. As pessoas estão ali passando para a próxima tela e vão passando o seu carrossel. E aí isso ajuda a intensificar a distribuição do seu conteúdo. A gente já falou também sobre algoritmo no primeiro vídeo aqui da série, a letra A. Mas voltando ao corte de informações como estratégia de quebra de padrão, um exemplo de frase para você usar num carrossel é o seguinte: o que quase destruiu o meu negócio foi... 3 pontinhos. Obviamente, as pessoas vão querer saber o que destruiu o seu negócio, o que quase destruiu o seu negócio, e vão ali passar para o seu conteúdo. E uma estratégia muito importante, se você for construir um carrossel nesse sentido, é não entregar todo o conteúdo logo na segunda tela, se o seu carrossel for mais extenso. Distribua isso a partir da terceira tela. Porque hoje, por exemplo, quando o Instagram entrega um carrossel, ele entrega mais de uma vez. A pessoa geralmente vê a capa ali. Se ela não se interessou, depois aquele conteúdo volta para ela na segunda tela. Então essa segunda tela é uma outra oportunidade que você tem de capturar a atenção da pessoa. Se você já entrega ali o conteúdo nessa segunda tela, ela não vai continuar no seu carrossel. Então anota aí que essa é uma ótima estratégia. E um quinto exemplo aqui de quebra de conteúdo para você usar é um contraste com o seu próprio conteúdo. É você usar um estilo totalmente diferente do que a pessoa ali está acostumada a encontrar no seu perfil ou no seu canal para chamar a atenção. Então, por exemplo, você tem vídeos sempre muito sorridentes nas suas thumbnails, coisas muito para cima, alto astral. Tente fazer um conteúdo, é claro que faça sentido dentro da sua linha editorial, que traga uma expressão mais brava, uma expressão que mostre tristeza. Isso ali vai gerar uma curiosidade, isso ali vai despertar o interesse da pessoa que já te reconhece com outras expressões e ela provavelmente vai ficar com uma curiosidade mais aguçada, mais atiçada para querer saber o que está acontecendo ali naquele conteúdo. Esses foram 5 exemplos de como você pode aplicar a quebra de padrão no seu conteúdo. Lembrando que ela não precisa ser só no começo ali do conteúdo, ela é uma ótima estratégia para reter a atenção, mas você pode aplicar a quebra de padrão ao longo do seu conteúdo. Ter ali informações no meio do seu vídeo que tem essa quebra de padrão, ou no meio de um carrossel, por exemplo, que fica muito legal. Isso estimula a pessoa a continuar ali no seu conteúdo. Às vezes você pode analisar onde foi que as pessoas pararam de assistir o seu vídeo, como mostra aqui no YouTube, e agora o Instagram também dá essa informação. Tenta inserir quebra de padrões nesses momentos. É ali no meio do vídeo, você está perdendo a sua audiência, experimenta colocar uma quebra de padrão nesse momento. Você vai ver que vai reter muito mais o interesse da sua audiência. E para finalizar, lembrando aqui que a quebra de padrão não é só uma coisa estética, é uma estratégia de atenção. Quando você aprende a usar esses pequenos choques ali no seu conteúdo, você sai do modo invisível e as pessoas param, olham, se interessam e depois até clicam, se esse for o seu objetivo. E esse é só o começo da conexão.
E aí, gostou desse vídeo? Teve bastante coisa prática dessa vez, né? Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. E não deixe de assistir os outros episódios da série Conteúdo de A a Z. É uma série super especial pensada para quem está começando, quem precisa de ajuda ali na produção de conteúdo. Então, se você conhece alguém que está precisando, compartilhe essa série com essa pessoa, compartilhe aqui o link do canal e vamos juntos construir um conteúdo de mais qualidade. Essa é a missão da Vita Conteúdo. Tchau!